Bom, meus amigos, vamos continuar então aqui falando sobre relatividade restrita. E a gente parou na aula passada falando sobre os Gedankens do Einstein, que são os experimentos mentais que ele fazia, certo? A gente falou, então, a mente do Einstein realmente era uma coisa de louco. Foi um cara completamente genial, disruptivo, genial, tudo bem? Então ele fez 3 experimentos mentais que vão ser a base para o nosso mini curso, principalmente na área de relatividade restrita, que é a relatividade da simultaneidade, dilatação do tempo e contração do comprimento. Todas essas estão ligadas uma na outra. Então vamos lá para a relatividade da simultaneidade. Imagine uma pessoa em um vagão se movendo com velocidade constantes em trilhos retos e uniformes, ou seja, você não vai ter nenhuma aceleração ou desaceleração, vai ser sempre uma velocidade constante. Não vai gerar aceleração centrípeta, pelo fato dos trilhos serem retos, e são uniformes, ou seja, não vai ter nenhuma alteração ali na velocidade, vai ser tudo bonitinho desse trilho. Essa pessoa acende a luz no vagão e nós, observadores no chão em repouso, observamos tal acontecimento. Então vamos aqui para o quadro. É o famoso caso, que a gente vai chamar os nossos amigos Mário e Ronaldo de novo, né? S' é o sistema de referencial do Mário. Quando o Mário acender essa lâmpada, ele vai observar a luz chegando na parede da frente e na parede de trás com um tempo ΔT0 e como a luz está no meio, ele vai observar chegando no mesmo tempo, né? Aqui, tanto na frente quanto na parede de trás. Beleza, então o Mário marcou um tempo ΔT0 para ele, que é o tempo para essa luz chegar na parede da frente e na parede de trás. Só que esse Mário está se movendo com uma velocidade constante v, se distanciando do Ronaldo, que está aqui vendo o Mário no vagão. Acontece que no instante t0 igual a 0, ele acende a luz. No instante t1 igual, 1 segundo depois, a luz chega na parede de trás, só que esse trem está em movimento e o Ronaldo está vendo esse trem em movimento. Então a parede de trás vai ficar mais próxima do raio de luz, enquanto a parede da frente vai se distanciar desse raio de luz. Então esse tempo ΔT que o Ronaldo marca vai ser um tempo diferente do ΔT0. Porque aqui, vamos supor, o tempo para chegar na parede da frente é T1 e o tempo para chegar na parede de trás é T2. Então aqui vai ser T1 igual a T2. Vamos colocar nessa seguinte situação, que o tempo que ele demora para ir para frente e para trás é o mesmo. Só que aqui T1 é diferente de T2, porque a parede da frente está se distanciando do raio de luz e a parede de trás está se aproximando. Isso tudo de acordo com o que Ronaldo vê do sistema S', tudo bem? Do sistema S' do Mário. Então, não existe simultaneidade. A simultaneidade não é absoluta, ela é relativa. Então, para ΔT0, o evento é simultâneo. Chegou na parede da frente, chegou na parede de trás no mesmo instante de tempo. Mas para ΔT, a luz percorre caminhos diferentes. Quando esse raio de luz que vem para trás chega mais rápido porque o trem está se movendo, então para o Ronaldo essa parede desse trem está chegando mais próximo do raio de luz, enquanto a da frente está se afastando, né? A de trás chega mais rápido, então não é simultâneo. Isso gera a conclusão que 2 eventos que são simultâneos em um referencial inicial não são, em geral, simultâneos em outros, tudo bem? A simultaneidade ela é relativa, ok? Isso gera uma pergunta muito interessante, porque se a simultaneidade não é absoluta, o tempo seria relativo, porque a gente está medindo o tempo aqui, né? Então, será que o tempo ele é absoluto ou será que o tempo ele é relativo? Vamos falar agora sobre isso. Bom, meus amigos, vamos voltar aqui então para o quadro em que a gente vai chamar de novo o Ronaldo e o Mário para observarem o que está acontecendo. O Mário, dessa vez, ele está fazendo o seguinte. Ele está nesse vagão em movimento, com uma velocidade constante v, se afastando do Ronaldo. O Ronaldo está paradinho aqui vendo o Mário se movendo. Você percebe, né, que Ronaldo é de R, repouso, e Mário é de M, movimento, tudo bem? E daí o Mário ele marca um tempo ΔT0
que é o tempo de um raio de luz que está saindo aqui dessa fonte chegar até o teto. Só que como para o Mário, ele não está se movendo, ele está em repouso, né? Porque como ele está com uma velocidade constante, ele não percebe que ele está em movimento, igual o exemplo do avião. Você está lá no avião a 800 km por hora, você consegue ir ao banheiro, voltar, andar pelo corredor sem problema nenhum, que para você aparenta que você está em repouso, tudo bem? Ele observa esse raio de luz atingir uma altura H, aqui, show de bola. Só que o Ronaldo, ele vê essa fonte começa a emitir o raio de luz, só que ao mesmo tempo que essa luz está subindo para chegar no teto, o trem está andando. Então ele observa a luz no comecinho aqui, depois sobe mais um pouquinho e depois chega finalmente no teto. Mas pelo fato do trem estar se movendo, ele não observa igual o Mário, que é de uma vez só, né? Para o Ronaldo, a luz vai subindo gradativamente até chegar no teto, porque esse vagão está se distanciando dele com uma velocidade constante de v. Ok, beleza. E essa distância d é a distância que o trem percorreu, né? Então, em d igual a 0, a luz saiu. Em d igual a 1/2, vamos supor assim, a luz chegou na metade do caminho e, finalmente, em d igual a 1, a luz chegou no teto. Tudo bem? Tudo isso com relação ao Ronaldo. Então, a gente pode, meus amigos, montar aqui um triângulo retângulo, né? Com D, H e A. Seria mais ou menos algo assim, né? D, H e A. Qual que é a relação? Triângulo retângulo, relação de Pitágoras, né? H² é igual a D² mais H². Ok. Só que essas velocidades são constantes. Então, eu posso calcular essas distâncias em termos das velocidades e dos tempos, né? O tempo com que a luz chega no teto para o Ronaldo, eu chamei de ΔT, ok? Então vamos lá. Quem são esses A, D e H? Quem que é o A? O A é a velocidade com que a luz sobe de acordo com Ronaldo. Então, para o Ronaldo, a luz percorreu essa trajetória aqui, né? Subindo assim. Então vai ser velocidade da luz, que é C vezes ΔT. Ok. Quem que vai ser esse D? É o tanto que o vagão se deslocou, né? Então vai ser a velocidade V, que é do vagão, vezes o ΔT, porque foi em relação a Ronaldo. E o H? O H é a velocidade com que a luz, ou seja, C, chegou no teto. Então C, ΔT0 para o Mário, ok? Lembre-se que distância é igual a velocidade vezes tempo. Beleza? Vamos substituir isso, então, aqui em cima, vai ficar assim. C² ΔT² igual a V² ΔT² mais C² ΔT0 ao quadrado. Vamos passar esse V² para cá e vou colocar o ΔT² em fator comum em evidência. Então, ΔT², que multiplica C² menos V², isso vai ser igual a C² ΔT0 ao quadrado. Vou passar esse C² dividindo, então ΔT², que multiplica C² menos V² dividido por C², isso vai ser igual a ΔT0². Vou separar essa fração em uma subtração de duas frações, que vai ser a seguinte: ΔT² que multiplica C² sobre C² dá 1, então vai ficar 1 menos V² sobre C². Isso é igual a ΔT0 ao quadrado. Eu vou passar esse fator aqui, todo que está multiplicando, dividindo, e vou tirar a raiz quadrada. Então, o que eu vou achar aqui? Eu vou achar que ΔT vai ser igual a 1 sobre a raiz de 1 menos V² sobre C² vezes ΔT0. Perceba que não fiz nada demais. Passei todo esse produto aqui, dividindo e tirei a raiz quadrada. Esse cara daqui eu vou chamar de gama. Quem que é gama? É 1 sobre a raiz de 1 menos V² sobre C². Esse cara recebe um nome muito especial, que é fator de Lorentz, esse gama, tudo bem?
Portanto, posso concluir que o ΔT ele vai ser igual a gama ΔT0. Opa! Uma coisa a gente conseguiu concluir aqui. O tempo não é absoluto. O tempo para Mário está passando de uma maneira diferente para o tempo com relação ao tempo que o Ronaldo está marcando. Porque esse fator aqui com certeza vai ser diferente de 1, ok? Então vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre isso. Imagina que o vagão está se locomovendo a 0,6 c, ou seja, 60% da velocidade da luz. Como que vai ficar esse gama? Esse gama vai ficar 1 sobre a raiz de 1 menos 0,6 c sobre c quadrado, isso aqui ao quadrado, correto? Ok. 0,6 ao quadrado é 0,36. Esse c quadrado vai cortar com esse c quadrado, então vai ficar 1 dividido pela raiz de 1 menos 0,36. 1 menos 0,36 é 0,64, tirando a raiz dá 0,8. Então isso aqui vai dar 1 sobre 0,8. Ok, vamos deixar isso aqui guardado. Vamos substituir nessa fórmula? Então, ΔT vai ser igual a 1 sobre 0,8 ΔT0. Portanto, ΔT0 vai ser igual a 80%, que é a mesma coisa que 0,8, de ΔT. Olha que interessante! O tempo para o Mário é 80% do tempo do Ronaldo. Ou seja, sistemas, corpos que estão em movimento, o tempo passa mais lento para eles. E isso a gente chama de dilatação do tempo. Isso é o que a gente chama de dilatação do tempo. Portanto, o tempo não é absoluto, e sim relativo. Algo que eu quero deixar e chamar a atenção para vocês é o seguinte. Vamos lá. Se esse v for muito menor que a velocidade da luz, c, vamos fazer esse outro exemplo. Se o v for muito menor que a velocidade da luz, então v muito menor que c, que é a velocidade da luz, perceba que essa fração aqui vai para zero, né? Vai tender a zero, perceba. 1 sobre a raiz, vamos supor que v seja, sei lá, 0,01 da velocidade da luz. Tudo bem? Então, v vai ser 0,01c. Quando eu fizer essa conta, vai ficar 1 menos 0,01c quadrado dividido por c quadrado. Isso aqui é ao quadrado, né? 0,1c ao quadrado dividido por c quadrado. Isso aqui vai cortar com isso aqui, c quadrado corta com c quadrado. Vai ficar 1 sobre 0,01 é 10 a menos 2, né? Então vai ficar raiz quadrada de 1 menos 10 a menos 4. Ou seja, isso aqui é tão pequeno que é aproximadamente 1. E, portanto, ΔT é igual a ΔT0. E daí o tempo volta a ser aí aproximadamente, vamos dizer assim, absoluto. Então essa fórmula da dilatação do tempo, ela só é válida quando o sistema, o corpo, está a uma velocidade altíssima, em que esse fator de Lorentz, o gama, não vai ser mais próximo de 1 e vai obter valores maiores. E daí você vai ter, de fato, a dilatação do tempo. Então, essa diferença do tempo para quem está em repouso comparado com o tempo para quem está se deslocando em movimento é a seguinte: ΔT igual a gama ΔT0, em que esse gama, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, é o fator de Lorentz, ok? Então, o que a gente concluiu é que o tempo passa mais lento para quem está em movimento com relação a quem está em repouso. Então, o Ronaldo o tempo para o Ronaldo vai passar mais rápido com relação ao tempo do Mário. E com isso surge dois experimentos aí famosos. O primeiro é o paradoxo dos gêmeos e o segundo é o decaimento do muon. Para vocês terem uma noção, a gente vai fazer um exercício sobre isso, lá na lista de exercício tem exercício sobre isso, mas era para a gente detectar o muon, que é uma partícula extremamente instável que é criada na nossa atmosfera, era para a gente detectar, sei lá, 45 muons, se eu não me engano. E a gente consegue
de acordo com a teoria. Mas na prática a gente detecta 550 muons, ou seja, é uma diferença absurda da teoria para a prática, para os experimentos. E quem explica isso é a dilatação do tempo, tudo bem? E o paradoxo dos gêmeos vai ser o tópico com que a gente vai iniciar a próxima aula, tudo bem? Então, vamos começar a próxima aula falando sobre o paradoxo dos gêmeos. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo e bons estudos!